No dia 21 de abril de 2025, o mundo acordou surpreso com a notícia da morte do Papa Francisco. O mesmo que, no dia anterior, domingo de Páscoa, apareceu na Basílica de São Pedro, na sacada, abençoando a cidade e o mundo, e que fez aquela última volta no meio do povo, despedindo-se de todos aqueles que ali estavam. Em 13 de março de 2013, o mundo conheceu mais um sucessor de Pedro, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, que assumiu para si o nome de Francisco, buscando incorporar o legado deste grande santo. E para a gente conversar sobre o legado do Papa Francisco, sobre o seu pontificado, eu recebo Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães e a professora Alzirinha Rocha de Souza. Dom Joaquim Moll, que está comigo aqui no estúdio, é bispo coadjutor eleito da Diocese de Santos, em São Paulo, e é o bispo referencial para a pastoral nacional das pessoas em situação de rua. Dom Moll, uma alegria tê-lo aqui no nosso programa, bem-vindo. Muito obrigado, eu que fico feliz de poder compartilhar algumas reflexões. E a professora Alzirinha Rocha de Souza, ela é doutora em teologia, professora no ITESP e é a coordenadora do Observatório Eclesial Brasil. Professora Alzirinha, uma alegria tê-la aqui também no nosso programa. Muito bem-vinda. Obrigada, Marcos, pela acolhida. Aproveito para cumprimentar Dom Joaquim Moll e aqueles que nos acompanharão na rede de transmissão. Os dois, inclusive, faço questão de mencionar, professora Alzirinha e Dom Moll fazem parte do Observatório Eclesial, que neste ano completa 10 anos e acompanhou assim, com muita proximidade, o pontificado do Papa Francisco, formado por pessoas, teólogos e teólogas de todo o Brasil, e tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável. Dom Moll, queria começar a nossa conversa. Eu ouvi um comentário nesta semana de uma grande vaticanista brasileira, Mirticele Medeiros, é historiadora, e ela falava que o Papa Francisco é um Papa reformador. Tivemos alguns papas reformadores na história do catolicismo, mas nem todos são. E o Papa Francisco foi um deles. O que a gente pode destacar como esse legado de um Papa reformador? Eu acho que é muito interessante, pertinente o que ela diz. O Papa Francisco deve ser, de fato, reconhecido como um Papa reformador. Mas é um tipo de reforma que está sendo feita, inclusive ele deixou esse processo em curso, com um ingrediente que é muito próprio do Papa Francisco, que é o testemunho que ele dá, a coerência que ele tem com aquilo que ele orienta, com aquilo que ele fala. Então, é uma reforma atestada, verificada no jeito de ele proceder com as pessoas, internamente na igreja, com as pessoas no mundo inteiro. Então, por isso essa reforma aparece assim. O Concílio Vaticano II foi uma grande reforma em toda a igreja. O que mais se falava depois do Concílio Vaticano II era a retirada das imagens das igrejas. A reforma de Francisco não tem este elemento. É a retirada daquilo que não está tão de acordo com o Evangelho de Jesus. Então, a reforma dele tem essa característica. Por isso que o legado que ele deixa, que é o legado mais importante, na minha opinião. Se nós falamos de igreja, Jesus Cristo tem que estar no centro. Ninguém pode ocupar o lugar dele no centro. Então, tudo o mais, instituição, organização, conselhos, pessoas, ministérios, tudo, precisa se colocar ao redor. Mas o centro é a pessoa de Jesus. Interessante olhar para isso, né? E vindo de um jesuíta da Companhia de Jesus, e este retorno tão forte, né? E esta chamada de atenção para toda a igreja, e que, se a gente olha assim, momentos marcantes do pontificado do Papa Francisco, isso vem desde o momento em que ele é apresentado ao mundo ali na mesma praça, né? Quando ele se curva diante, pede a bênção com muita simplicidade e buscando sempre ressaltar a pessoa de Jesus. Professora Alzirinha, um tema que a mim me chama a atenção também quando a gente olha para o pontificado do Papa Francisco é esta chave missionária, a missionariedade e expressões como, por exemplo, a igreja em saída. Como é que a gente pode olhar também para
esta chamada que o Papa Francisco faz para a missão da Igreja no mundo de hoje? Então, o Papa trata, Marcos, a questão da igreja em saída, e essa igreja em saída não é simplesmente, não é ir para qualquer lugar, mas é um vínculo através dessa expressão, e essa expressão é uma expressão chave do seu papado, chave inclusive do primeiro documento dele, por si só, que eu costumo dizer que é Evangelho Gaudium, que é o programa de governo do Papa, não é? Então, a igreja em saída compreende entrar novamente e colocar novamente os dois pés da igreja na realidade ou nas diferentes realidades onde ela se encontra. Não é? É uma dinâmica interna, mas que precisa e precisava necessariamente ser chamada atenção para atingirmos as demandas, os contextos, as realidades onde nós estamos. E isso se vincula a uma outra forma de fazer missão, porque o papel da igreja, em última instância, e Comblan sempre se pergunta, né? José Comblan tem uma frase-chave: para que serve alguma coisa, não é? Então, Comblan se pergunta: para que serve a igreja? A igreja serve para anunciar a pessoa de Jesus e os seus ensinamentos nos diferentes contextos onde ela se encontra. Se nós não nos damos o trabalho, ou não temos a capacidade, o olhar mais aberto para compreendermos os espaços onde nós estamos, de fato, nós vamos nos tornando, como dizia mesmo o Papa, cada vez mais autorreferenciados, né? Cada vez mais nós queremos que o mundo se adapte a nós, às realidades, e nós não estamos atentos às realidades. E isso gera algo que é muito próprio do Papa Francisco, que é o risco da exclusão, né? O Papa Francisco foi alguém que naturalmente incluía pessoas, incluía temas, incluía situações e incluía demandas muito concretas desse período em que ele governou a igreja e nos trouxe a nós, povo de Deus, a nós que estamos nessa dinâmica eclesial, elementos muito pertinentes, atuais, para pensar junto com ele à luz daquilo que é a identidade da igreja, à luz do que somos nós. Trazendo, Dom, a partir do que a professora Alzirinha acaba de nos comentar, um Papa que incluía, e aí a expressão dele lá na Jornada Mundial de Lisboa, todos, 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 o senhor falava no nosso primeiro diálogo aqui sobre a centralidade de Jesus, mas nós podemos destacar também uma centralidade nesta, vamos dizer assim, necessidade dele de incluir a centralidade também dos pobres no seu ministério, no seu magistério, desde o momento que inclusive justifica a escolha do seu nome. Como é que nós podemos olhar para essa centralidade dos pobres no pontificado do Papa Francisco? Então, esse é um dos pontos mais importantes. Eu penso assim, olha, o Papa Francisco, ao fazer o esforço enorme de colocar Jesus de novo no centro, esse de novo é porque, de fato, muitas vezes ele não aparecia no centro, né, da instituição, da alegria, das comunidades, das dioceses, né, em todos os lugares. Então, ele está justamente colocando Jesus com a sua grande mensagem, que é a mensagem do reino de Deus. E no reino de Deus, Jesus revela o amor preferencial pelos pobres. Portanto, ao colocar Jesus no centro, ele carrega junto todos os que são aqueles bem-aventurados, aqueles pobres, aquelas pessoas que estão no sofrimento. É por isso, inclusive, que agora esses dias isso apareceu muito forte, né? Está aparecendo ainda mais forte, essa nomenclatura de conservador, moderado e progressista, né? Normalmente os conservadores não gostam desta nomenclatura, acham que é uma classificação indevida, etc. Mas não vamos discutir isso, mas o que importa dizer é que o Papa Francisco, ao refletir a igreja, ao rezar a igreja, ao estabelecer um diálogo da igreja com o mundo, com diversos países, líderes de todas as formas, religiosos e não religiosos, inclusive pessoas que em nada acreditam, a não ser, digamos, no humano, não é? Então, ele, ao fazer isso, revelou que pensava no campo progressista das ideias, no campo progressista da aplicação do Evangelho.
Então, não se trata de uma classificação de pessoas, mas ele atuou dessa forma. Então, é bom a gente dizer, o Papa Francisco é humilde, simples, acolhedor, próximo, toca nas pessoas, mas é o mesmo Papa Francisco que diz que essa economia neoliberal mata, que a política precisa mudar, que o mundo precisa, o planeta precisa de cuidado, que não podemos destruir o verde, a água, o ar, tudo isso que é necessário para a vida humana. É ele que defende a Amazônia, é ele que... Então, é isso que estou dizendo, quer dizer, tem todo um aspecto humanizador que tem Jesus como centro, mas pensando sempre nesta maneira transformadora da realidade, exatamente para que os pobres possam ter chance, possam ter vida, que é direito de todas as pessoas. E é bonito a gente olhar, né, uma cena que marcou a muitos, eu acredito, né, no momento do seu sepultamento, estavam ali um grupo de pessoas marginalizadas, excluídas, e que o Papa Francisco sempre buscou colocar no centro do seu ministério, né, para fazer a sua despedida. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho neste programa em que a gente comenta sobre o legado do Papa Francisco. Estou conversando com Dom Joaquim Moll e a professora Alzirinha Rocha de Souza, e já a gente continua. Fique comigo que o intervalo é bem rapidinho mesmo. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, hoje falando sobre o legado do Papa Francisco, que partiu recentemente, e este programa que surge também como uma resposta às provocações que o Papa Francisco faz à Igreja. Nós acompanhamos todo o processo sinodal e todos os temas que a gente reflete aqui são à luz do magistério e do ministério do Papa Francisco. Se você quiser rever algum tema que a gente trabalhou aqui, basta você procurar no YouTube, @Igreja Sinodal, você encontra todos os programas. Compartilhe nos seus grupos, com os seus amigos, com a sua comunidade, e assim vamos nos formando para ser realmente uma igreja que tenha Jesus no centro. A gente está conversando com o Papa Francisco, não, com o Dom Joaquim Moll, né? O programa sobre o Papa Francisco, com o Dom Joaquim Moll e com a professora Alzirinha Rocha de Souza. Professora Alzirinha, quero retomar com você, porque visivelmente um dos temas mais comentados que a gente vê sobre o pontificado do Papa Francisco é sobre a mulher. Ele tem não só várias falas em que ele diz, por exemplo, que a igreja é mulher, que é preciso desmasculinizar a igreja, mas nós também vemos a prática que o Papa Francisco instituiu. Como é que nós olhamos e qual o legado deste cuidado do Papa Francisco com a mulher na igreja? Eu tenho para mim que um dos desejos do Papa era justamente desmasculinizar a igreja, não é? E desmasculinizar a igreja, voltamos nós naquele movimento de inclusão que também era sempre o seu grande desejo de fundo. Acho que ele deu alguns passos, não é? Nomeando algumas religiosas para um dicastério, algumas mulheres para o trabalho da Cúria Romana, mas por em cima dessas nomeações e por em cima daquilo que nós gostaríamos que talvez ele pudesse ter avançado mais, foi o fato de pensar a questão da mulher e colocar sobre a mesa essa questão, não é? Então, eu acho que esse Papa, especialmente, tem a capacidade, ou teve a capacidade, num período de tempo curto, porque 12 anos na história da Igreja, na história já é pouco, na história da Igreja é menos ainda, de colocar sobre a mesa uma série de questões que até 10 anos, 20 anos atrás, nós nem cogitávamos em falar. E a questão das mulheres, ela entra aí, não é? Ele começa essa provocação do feminino na Amoris Laetitia, quando ele chama a atenção da importância da mulher na formação presbiteral, na teologia, nas faculdades de teologia, nos institutos, não é? E depois ele vai trabalhando essa questão, que no fundo é uma questão que atinge a igreja como um todo. Se nós pensarmos que hoje a base da igreja e a grande parte da comunidade eclesial, ela é feminina. E são mulheres, sobretudo nas áreas de missão, são as mulheres que tocam as comunidades.
não é? São elas que desenvolvem, que alimentam a fé da comunidade no sentido de motivação, de realização, de cuidado com aquele lugar, de cuidado com as celebrações, naturalmente, naquilo que lhe é permitido cuidar. Então, é uma linguagem que ele usa, não é? Que nós poderíamos ter querido muito mais, mas eu vejo como um grande passo ter colocado essa questão sobre a mesa e nos permitir pensar. E é interessante pensar também, e aqui eu concluo, para dizer que o Sínodo para a Sinodalidade, e ainda existem 10 comissões que continuam trabalhando 10 temas específicos até o mês de junho. E a questão, então, da presença da mulher na comunidade eclesial inclui e perfaz um desses temas. Então, não é porque o Papa não está mais que o assunto está paralisado, não é? Eu acho que ele deu assim, o impulso inicial com muita força, a sua maneira, dentro de um ambiente que é majoritariamente contra pensar determinados temas, mas o tema continua sendo pensado em uma das comissões sinodais até o mês de junho. Inclusive deixou um cronograma até o ano de 2028, né? Até o ano de 2028. Acho que um legado maior do que acompanhamento esse, sinodal. deixou trabalho para o seu sucessor. Mas sobre isso, Marcos Sim, e Alzirinha, uma coisa que eu acho muito interessante. Eu acredito que o Papa Francisco, olhando essa situação da mulher, ele faz estas nomeações, ele incluiu algumas mulheres, acho que para dizer para a igreja toda, olha, as mulheres estão chegando, nós precisamos mudar a mentalidade, nós precisamos mudar as estruturas, porque com as mulheres tem que ser, deve ser diferente. Então, não se trata de, por exemplo, colocar uma, outra e achar que está resolvido. Uma, outra, é o sinal de que toda essa realidade precisa ser modificada. A realidade da igreja mesmo. Né? É a igreja toda e algumas falas dele são muito interessantes, né? Quando ele fala assim, se tem alguma coisa que não está funcionando muito bem, coloca uma mulher que dá certo. E resolve. Ele resolve. Ele fala de experiências dele, inclusive, de gestão, que às vezes coisas que nós homens vemos de um outro jeito, sim, e que a mulher e as nossas comunidades estão aí, como a professora Alzirinha mencionou, para comprovar que elas são, de fato, a maioria, né, numericamente, nas nossas comunidades de fé. Uma característica, Dom, que eu não queria deixar de falar neste programa, é que a gente tem um Papa, ou seja, um líder religioso, mas que dialogou, que conversou com pessoas, inclusive, não religiosas. Um Papa que abriu muito as portas para o mundo. Como é que a gente olha para esse lado do diálogo de Francisco com o mundo? Francisco não era um homem, um tipo de pessoa, de personalidade, também até o próprio biotipo dele, a maneira como ele se relaciona, a maneira como ele se aproxima das pessoas e deixa que as pessoas se aproximem dele. Isso foi, digamos assim, uma vantagem muito grande, um valor muito grande para ser aplicado no diálogo com o mundo. Então, Francisco não ficava assim, lá dentro do seu gabinete, escrevendo orientações para A, B ou C, embora tivesse feito também muito isso, mas ele ia ao encontro. Então, ele não tinha temor, ele visitou pessoas e líderes de grandes religiões no mundo que não são religiões cristãs, não são igrejas do ecumenismo cristão, são outras religiões, mas presidentes, primeiros ministros, gente que exerce a liderança e inclusive o poder, que tem nas mãos o poder para mudar algumas coisas. Por exemplo, para fazer um desarmamento do mundo. O Papa Francisco morreu com este desejo. Ofereceu o seu sofrimento, inclusive. Ofereceu o seu sofrimento para isso, o que implica fazer a desmontagem de toda a indústria bélica que existe no mundo, que serve simplesmente para enriquecer as pessoas. Porque a guerra gera riqueza para quem provoca a guerra. Então, observe que quando o Papa Francisco dialoga com o mundo, ele vai lá. Ele recebe pessoas, ele recebe líderes e se abaixa para beijar os sapatos, os pés de líderes
religiosos e presidentes de países, exatamente porque ele deseja que o diálogo não seja apenas uma conversa, mas seja uma mudança radical de atitudes, de correlação de forças no mundo, uma mudança radical de mentalidade, de modo que o mundo todo possa ser visto mesmo com muita esperança. Eu ouvi agora esses dias uma frase que achei muito interessante, que eu acho que se aplica aí. Porque ele era também um grande estrategista. Uhum. O Papa Francisco foi um grande estrategista. E aqui no sentido positivo da palavra, não é uma estratégia para fazer o mal, mas é uma estratégia para alcançar as pessoas que têm importância dentro da sociedade para melhorar o mundo, não é? A frase que eu escutei achei muito bonita, dizendo assim que o Papa Francisco fez uma limpeza na catedral, igreja, com uma escova de dentes. Nossa. Com uma escova de dentes. Ou seja, com habilidade, ora bem sereno, ora bem vigoroso, com habilidade, ele também começou a fazer uma espécie de limpeza com escova de dente da humanidade. Interessante. E para pegar nos detalhes, né? E o tempo todo. E o tempo todo. O tempo todo trabalhando. A gente já está partindo aqui para a reta final do nosso programa e eu quero lançar um desafio aqui para os nossos dois convidados. Em 30 segundos, definir em uma palavra o Papa Francisco e o porquê. Professora Alzirinha. Um profeta, não é? Um profeta no sentido daquele que se dispôs a um serviço, não teve medo de realizar esse serviço, creio eu que deve ter tido muitas angústias, não é? Mas não teve medo de realizar esse serviço, aquele que falava a palavra veraz, quer dizer, aquela que deve ser dita, no momento que deve ser dito, e para aqueles que devem escutá-lo. Então, eu penso sempre no Papa como alguém que, como Jesus, passou no meio deles, não é? Mas com muita convicção e com uma convicção profética no sentido estrito do que é um profeta, não é? Aquele que quer fazer avançar, aquele que quer chamar a atenção para o que é necessário para a igreja e para o povo de Deus. Maravilha. Domol, 30 segundos. O Papa Francisco foi um humanista cristão que se tornou Papa para poder ser exatamente cristão no meio da humanidade e humanista no meio de todo o conjunto das pessoas do mundo. Que maravilha. E com essas duas expressões tão bonitas, de um Papa profeta e de um Papa humanista, é que a gente conclui este programa de hoje. Certamente teríamos muito mais para falar, mas o tempo é o nosso pior inimigo aqui. Mas a gente pôde destacar muita coisa bonita do nosso amado Papa Francisco. Professora Alzirinha, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos, o convite e a partilha. Domol, também é uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado. Ô Marcos, é sempre um prazer estar aqui. E é uma oportunidade também. E nessa companhia maravilhosa da professora Alzirinha, a principal teóloga que a gente tem no Brasil, que cuida do aprofundamento da teologia pastoral, né? Muito bacana isso. Obrigado. E a você que esteve com a gente neste programa, muito obrigado. Sigamos juntos, todos, nos passos de Francisco, especialmente para ser uma igreja cada vez mais sinodal. Até o nosso próximo programa.